Então, gente, continuando agora o nosso segundo tópico de geometria analítica, né, estudando o ponto, a gente quer encontrar agora, saber como calcular a distância entre dois pontos, tá certo? Então, a gente tem aqui o sistema cartesiano ortogonal, né, o eixo x, né, eixo das abscissas, o eixo y, eixo das ordenadas, e aqui a gente tomou dois pontos, tá vendo? Ponto A e o ponto B. O que a gente quer descobrir é como calcular essa distância aqui, ó, distância de A até B, conhecendo as coordenadas dos pontos. Então, observe que o ponto A ele tem coordenada, né, abscissa xa, e o ponto B e sua ordenada, YA. Né? Então, abscissa, coordenada. O ponto B é a mesma coisa, né? Ele tem a abscissa dele, que é o XB, x de B, e tem a ordenada dele, que é o y de B. Então, como a gente pode calcular essa distância conhecendo, né, as coordenadas do ponto? Então, eu quero encontrar essa distância aqui. Ó. Observe que, quando a gente prolonga a traceja aqui, né, e aqui, ó, a gente acaba formando aqui o quê? Um triângulo, o quê? Retângulo. Ó. Tá vendo? Esse ângulo é de 90 graus. Então, a gente sabe que todo triângulo retângulo ele tem catetos e hipotenusa, né? Quem são os catetos? São os lados, olha, que formam o ângulo de 90. Então, esse cateto aqui, ó, o cateto aqui é a distância de A até C, ó, tá? É o cateto. Quanto é que vale de A, essa distância de A até C? Ó, de 0 até este ponto é XA. De 0 até aqui é XB. Então, esse cateto, ó, que é exatamente de A para C, ó, que é a distância de XA até XB, ó, vai ser a diferença entre XB menos o que? XA. Ó. Então, vai ser XB menos XA. Né? Por quê? Ó, imagina que aqui o XA é 2 e o XB é 5. Né? Então, de 2 para 5, a distância é de quanto? 3. Ó. 5 menos 2, 3. Da mesma forma, ó, o cateto BC, ó, BC, ó, é a distância de XA, de YA, perdão, até o YB. Então, quem vai ser esse cateto? YB menos o quê? YA. Ó. De 0 até aqui eu tenho YA. De 0 até aqui eu tenho YB. Então, se aqui, digamos que o YA seja 1 e o YB seja 4. Então, ó, de 1 para 4 é quanto? 3, ó, que é 4 menos 1, 3. Ok? Então, a gente tem o nosso triângulo retângulo aqui. A gente já sabe que os catetos são XB menos XA, YB menos YA. E o lado que é oposto, né, oposto ao ângulo de 90 é a nossa o quê? Hipotenusa. Então, a gente pode aplicar o quê? O teorema, né, de quem? De Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, seria, digamos, o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Então, aplicando Pitágoras, olha, quem é a hipotenusa? É a distância de A até B. Ó. Então, vai ficar a distância de A até B ao quadrado é igual a cateto 1. Quem é o cateto 1? Pode ser esse cateto aqui, ó, XB menos XA, entre parênteses, ó, XB menos XA ao quadrado, mais o cateto 2. Ó. Quem é o cateto 2? YB menos YA ao quadrado. Então, a distância de A até B vai ser igual a esses dois, que é o expoente, desaparece. Do outro lado vai aparecer raiz quadrada de quem? De XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Tá? Então, essa é a formulazinha que vai me dar a distância entre dois pontos. Né? Vai ser a raiz quadrada de quem? O x de um ponto menos o x do outro, né? Ao quadrado. Observe que como você vai elevar ao quadrado aqui, ó, tanto faz fazer xb menos xa ou xa menos xb,
que elevando ao quadrado vai ficar positivo, mais y de um ponto menos o y do outro, que ao quadrado. Então, essa é a fórmula que a gente vai utilizar, tá certo? Para calcular a distância entre dois pontos, ok? Aplicando apenas o teorema de Pitágoras. Vamos aos exemplos. O primeiro exemplo pede para calcular a distância entre os pontos A e B, tá certo? Então, veja só, está aqui o ponto A. Quem é o x de A? É 2, né? Você pode colocar aqui, ó, x do ponto A é 2. Quem é o y de A? 3, né? Porque todo ponto tem um x e tem um y, certo? O ponto B, ó, quem é o x de B? 5. Quem é o y de B? 1, né? Então, distância de A para B vai ser igual, né, raiz quadrada de quem? Ó? X de A menos x de B. Ó. Quem é o x de A? 2. Menos o x de B, quem é? 5 ao quadrado. Mais y de A, quem é? 3. Menos o y de B, quem é? 1 ao quadrado. Só jogar na fórmula, certo? Isso aqui a gente vai ficar com o quê? Ó? Distância de A até B vai ser a raiz. Ó, 2 menos 5 dá menos 3, né? Vai ficar menos 3 ao quadrado, mais 3 menos 1 dá 2 ao quadrado. E aí, fazendo as contas, distância de A até B vai ser menos 3 ao quadrado é 9, né? Que é menos 3 vezes menos 3, que vai dar mais 9. Mais 2 ao quadrado é o quê? 4. Resposta, raiz, 9 mais 4 dá o quê? 13. Está aqui a resposta. Distância de A até B, a raiz de 13. Veja que eu estou utilizando aqui aquela fórmula. Distância de A até B vai ser a raiz quadrada, né, do x de A menos o x de B ao quadrado, mais o y de A menos o y de B ao quadrado, tá certo? Utilizando a distância entre dois pontos. Ok? Vamos ao segundo exemplo, também tranquilo. Calcular a distância dos pontos A e B, né? Mesma coisa. 0 é o x de A, 3 é o y de A. B menos 4 é o x de B e 0 é o y de B. Então, distância de A para B vai ser a raiz, bem tranquila. X do ponto A, quem é? 0, menos o x de B. Agora, olha só, o x de B é menos 4, ó, então vai ficar assim, ó, menos 4, tá vendo? Ao quadrado, ó. X de A menos, né, que é da formulazinha, o x de B, que é menos 4, ó, ao quadrado, mais y de A, quem é o y de A? 3, menos o y de B, que é 0 ao quadrado. Tá certo? Então, distância de A até B vai ser igual a raiz de quem? Vamos lá, 0. Aqui a gente faz o jogo de sinal, olha, menos vezes menos vai ficar mais 4 ao quadrado, né? Mais 3 menos 0 é 3 ao quadrado. Distância de A até B vai ser igual a raiz de 0 mais 4 é 4, né? Então vai ficar 4 ao quadrado, 16, que é 4 vezes 4. 3 ao quadrado é quanto? 9, né? 3 vezes 3, 9. E isso é igual a raiz de 16 com 9, vai dar o quê? 25, né? E a raiz quadrada de 25 é o quê? 5. Então a distância de A até B é 5. Tá vendo? Bem tranquilo mesmo, tá bom? Espero que você tenha compreendido, né, que é só a aplicação da fórmula, substituição e fazer as contas.